Olá, tudo bem? Sou o professor Geraldo Campos e nessa série de vídeos que falam sobre o Covid-19 e os negócios, eu quero trazer algumas reflexões para que a gente possa pensar. Em algumas situações eu acabei pensando, vamos fazer algumas lives ou vamos fazer alguns eventos, webinars, e na verdade aquelas conversas que eu tenho, seja aqui na minha casa, com empreendedores, ou mesmo reflexões, em algum momento isso fica um pouco mais complicado de ser realizado quando a gente está fazendo um webinar ou mesmo um, um artigo ou algo desse gênero. Então, pensei em pegar esses pensamentos, essas coisas que nós temos refletido ao longo dessa jornada de quarentena, que muito tem a ver com essas reflexões referentes a negócios, a empreendedorismo, inovação, e também as questões vinculadas à quarentena, à pandemia e uma série de temas dentro desse contexto. Então, eu acabei decidindo, vou fazer uma série de pequenos vídeos na qual a gente possa conversar um pouco e trazer um pouco dessas reflexões. Depois a gente vai trocando experiências aí nos comentários, ou mesmo as pessoas vão mandando mensagens. Então, nessa série de alguns vídeos, que eu também não sei quantos, porque a cada dia que a gente vai conversando e interagindo com as pessoas, a gente vai vendo necessidades, vai fazendo reflexões e vai criando, né, novos contextos e novos conhecimentos, inclusive, dentro desse cenário. Mas eu queria trazer como tema, o planeta pede uma pausa. Esse tema é um tema que tem, assim, sido uma pauta das minhas conversas com a minha esposa, que também é minha sócia, a Fernanda Regadas. De certa forma, a nossa família passou por um processo de transformação e nos últimos 4, 5 anos, né, que algumas pessoas conhecem, outras não, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. E a Fernanda também faz, além de professora, ela cursa o curso de naturologia, e a gente tem tido algumas conversas sobre a temática desse negócio que a gente está chamando, tanto eu quanto ela, de que o planeta pediu uma pausa, né? E foi muito interessante essa reflexão, porque geralmente as minhas visões, e eu tenho tentado ser cada vez usar menos essas reflexões, tendo em vista que eu tenho sempre tentado fazer esse movimento mais científico. Quando você faz essa questão científica, a natureza do pensamento científico é a natureza da dúvida, né? De você duvidar das coisas. Em alguns momentos, essa minha natureza de dúvida, ela me torna o que eu tenho conversado com a equipe do Estúdio Sapienza, de conspiracionista em algumas situações. E nesse momento eu tirei, né, do pensamento esse processo conspiracionista, para pensar, e se, né, a natureza realmente pediu uma pausa, o planeta realmente pediu uma pausa. E pedir uma pausa, quando eu olho para isso, não tenho como não pensar na questão dos negócios, porque está dentro da minha essência, olhar para os negócios, olhar para as atividades, as ações, o empreendedorismo, a inovação. E logo quando a Fernanda trouxe esse tema, né, que a natureza poderia estar, o planeta, e a gente está vendo algumas situações, né, a renovação de algumas praias, a própria cidade de Veneza é um ícone que mostra todo esse processo, a redução da poluição ambiental e uma série de temas. E quando a gente falava sobre esse tema na mesa da sala, esses dias atrás, no almoço, que eu já tenho o hábito de almoçar em família, tendo em vista que boa parte das atividades que a gente faz, fora, junto com as empresas, seja nas assessorias, nas consultorias, nas mentorias, a gente reserva um tempo. Eu, no último ano, reservei um tempo para estar no estúdio, né, que o estúdio é a nossa casa, junto com os nossos colaboradores, junto com a família. Então, nesses últimos um ano, com algumas exceções, eu não consigo estar em casa na hora do almoço ou levar as crianças para isso. E aí, conversando sobre isso, o João Vitor, que é o meu filho mais velho,
Ele falou, não, assisti aqui a um vídeo dizendo que nas décadas de 20 acontecem grandes epidemias. Aí ele listou, eu pedi que ele fosse olhar para ver se isso não era fake, né? Porque a gente agora tem uma quantidade de fake, algumas coisas sim são, ou então em temporalidades diferentes. Mas que o que eu queria refletir aqui, porque boa parte dessa nossa conversa não são reflexões somente vinculadas a essa questão socioambiental, por mais que a minha prática de trabalho também seja de fomentar e gerir, ou ao mesmo incentivar e desenvolver empreendedores socioambientais e negócios de impacto socioambiental. Mas o que a gente percebe, sem a teoria conspiracionista, se foi criado ou se não foi criado, é que de alguma forma o universo ele constituiu um momento de pausa, né? Um momento de pausa para todos, né? Um momento de pausa para as pessoas, um momento de pausa para as máquinas, um momento de pausa para os negócios, né? E quando se tem esses processos, se tem um processo, inclusive, no meu ponto de vista, de uma renovação. Né? Quando a gente faz essas pausas naturalmente, né, e por sermos criaturas racionais, há o processo da reflexão. Óbvio que há o processo da dúvida, que é o que está acontecendo com a grande maioria dos gestores em todas as escalas. Um tema que me trouxe e veio à cabeça e que vai ser alvo de um vídeo também, os fortes agora deverão ser solidários e não só fortes. Isso nós vamos falar daqui a pouco num vídeo. Quando meu cérebro vir com esse tema novamente, eu vou abrir o meu computador aqui e vou gravar, que é um pouco do que acontece. Então, o que a gente percebe é que houve uma necessidade da pausa para que a gente pudesse renovar o planeta, ou o planeta mesmo se renovar. Houve uma necessidade de pausa para que os governos pudessem encontrar dentro dos seus próprios estados, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, não vamos aqui trazer as questões políticas partidárias ou polaridades, mas buscando a tentativa de olhar para si próprio. E olhar para si próprio para se fortalecer, ou para se manter, ou para se recuperar. E não somente para olhar para conquistar ou para ir além dos demais. Os governantes tiveram que olhar para as pessoas, que isso é algo que é extremamente importante. A percepção é que se tem é que em algumas situações os governantes não olham para as pessoas. Inclusive as pessoas que de alguma forma confiam no governante para que ele possa desenvolver ou para que ele possa levar à frente temáticas que deveriam retornar ao próprio cidadão. Alguns governantes vão além desse processo e se tornam cada vez mais humanos, outros se tornam não indiferentes, mas se tornam receosos com o que pode acontecer. E, naturalmente, esse momento de pausa, momento de renovação, de reflexão, faz com que a gente tenha essas necessidades de repensar. E tem-se dúvidas, isso é normal. Momento de pausa nos negócios. Aqui é uma coisa que é muito bacana, que a gente tem refletido muito nesses últimos tempos. Mesmo eu sendo forte, mesmo eu sendo uma grande empresa, eu preciso alimentar os pequenos. Eu preciso fortalecer os pequenos. Porque não, de nada serve eu ser muito forte sozinho, tendo em vista que é um ecossistema, né? Por isso que, inclusive, a teoria ecológica fala muito sobre isso, né? E aí, quando a gente fala desse ecossistema, eu tenho uma série de sistemas que estão relacionados a isso. E quando me vem na cabeça essa perspectiva do planeta pede uma pausa, eu olho para essa relação do ecossistema. E que nós importamos, né? Olha que coisa interessante, né? Nós demos importância para o termo ecossistema. Quando nós começamos a utilizá-lo, principalmente nos ambientes de inovação, mas quando nós começamos a utilizá-lo para os negócios. Eu posso ser muito forte, eu posso ser muito estruturado, pode ser uma corporação em nível mundial, mas se eu não tiver mais fluxo de pequenas empresas que me compram, ou consumidores que me compram, em alguma escala, em algum tempo, eu terei problemas. Por isso esse movimento que a gente tem visto de alguns empreendedores, e eu particularmente tenho
participado junto com alguns que me orgulham muito, de não olhar para si somente, óbvio que é preciso olhar para si, mas olhar para si com um olhar para o outro. E quando a gente faz essa pausa, né, e para fazer essa reflexão e começa a olhar para si e também olhar para o outro, eu consigo identificar, né, nós de maneira geral conseguimos identificar quem está fazendo essa reflexão, essa pausa, e exerce esses mecanismos de empatia, entendendo que o ecossistema, ele só funciona se todos estiverem saudáveis, ele só funciona se todos estiverem, de alguma maneira, imbuídos do mesmo espírito. Já vimos que esse modelo de eu ser muito forte, o outro ser menos forte, ele não funciona tanto. O planeta pede uma pausa para ficar em casa. Isso era uma coisa muito interessante, que quando eu tive a vivência com o Domênico De Masi, ele tinha duas frases que sempre me impactavam muito. Foram quase 3 anos de convivência, um ano muito intenso em 2007. Ele dizia, né, e ainda fala, que os executivos odiavam a família e que a forma de se conectar com a família era ter na sua sala um porta-retrato com a foto da sua família. E isso era muito interessante. Essa fala, nas primeiras vezes que ele falava sobre isso me impactava muito. Eu olhava aquilo dizendo, meu Deus, será que realmente isso acontece comigo? Né? E em alguma escala acontecia. Né? E o tempo é o tempo de ficar em casa hoje, né? Essa pausa de ficar em casa, mesmo com o home office, que nos primeiros instantes é uma dificuldade de entender as rotinas, faz com que a gente crie esse movimento de revalorização daqueles que estão muito próximos de nós e que ficam muito longe, na grande maioria das vezes. Essa pausa também é uma pausa para mostrar que nós precisamos olhar as tecnologias da informação e da comunicação como uma alternativa para modelos de negócios e também para modelos diferentes de relacionamento. Muitas e muitas vezes eu falava nas minhas palestras, nas minhas aulas, quando as pessoas falavam, tá, mas esse negócio de internet, eu dizia, é a mesma forma de se relacionar. A única coisa é que é uma forma diferente de se relacionar. Que aí as pessoas diziam, mas como assim? Você está falando que é a mesma forma? Na verdade, o que eu dizia era, faça com que a distância seja minimizada pela tecnologia e pela intensidade que você se propõe a conversar com aquela pessoa, mesmo que ela não esteja presencialmente. Isso é muito comum no cotidiano, quem está vivendo nessa questão da tecnologia. A gente acaba tendo que estar muito mais atento a quem a gente fala quando a gente faz uma atividade online, porque a gente não consegue fazer 2, 3 coisas como a gente fazia anteriormente, porque nós temos que estar próximos, mesmo estando distantes. É uma pausa para repensar, é uma pausa para inovar, mas é uma pausa também para desacelerar. E isso é um termo interessante que a gente, quando lida com startups, a gente fala muito. E há um tempo atrás a gente começou a falar sobre desaceleração desse processo. Né? E essa desaceleração, ela não é só uma questão de um mindset, né? Ela é um lifestyle, como a gente tem dito. Então, eu não faço assim, desacelero. Meu corpo não faz assim, desacelera. É algo que precisa ser cada vez mais exercitado e a gente tem dificuldade de fazer esse exercício em virtude de todas aquelas coisas que em algumas vezes não fazem sentido. É um processo de desaceleração das empresas do modelo industrial para um modelo pós-industrial. E aqui, esse tempo, esses quase 40 dias que a gente já está em casa, foi um tempo de muita lembrança das aulas do Domênico De Masi e de alguns outros autores que eu tive o privilégio de estudar ou de conviver, porque fala nessa perspectiva do modelo industrial e do modelo pós-industrial. Né? Então, eu tenho falado muito nesse processo da sociedade da sabedoria, né? Wisdom-based society or economy.
que tem como foco tratar a aplicação do conhecimento de forma sábia para que a gente possa criar valor e para que a gente possa pensar coisas interessantes. Então, se o planeta pedir uma pausa, vamos curtir essa pausa para pensar como podemos ser solidários, como podemos ser inovadores e como podemos ser produtivos, seja a produtividade com a família, consigo próprio, com as pessoas, com as empresas, com os negócios, com a economia, com a saúde, com a geração do conhecimento, a disseminação do conhecimento, a solidariedade para que tudo isso possa acontecer. De um lado, o planeta e a natureza, os ecossistemas se reinventam. Nós tínhamos aqui no nosso estúdio casinhas de passarinho com comida de passarinho, e que nós nunca tivemos tantos pássaros como nós temos nesse período. Nós temos um pássaro que canta o dia inteiro, e dias atrás nós sentimos falta dele. E hoje ele voltou, e a gente conversava, né, com ele, dizendo, cara, o que houve que você voou e a gente achou que você não vinha mais? Porque os outros pássaros também voltaram, né? E a gente comentava, cara, não está preso numa gaiola, ele vem, canta, come a comida que a gente deixa aqui na nossa casinha de passarinho, fica conosco durante um tempo e vai cantar em outro lugar. Isso é muito legal, porque a natureza se reinventa, naturalmente nós também precisamos nos reinventar. Naturalmente os nossos negócios precisam se reinventar, naturalmente as pessoas precisam olhar para outras coisas que elas então não olhavam e não valorizavam. Esse primeiro é um pouco menos técnico, né? Esse primeiro vídeo que fala, que tem como tema o planeta pede uma pausa. Mas nos próximos vídeos nós vamos conversar um pouquinho, vamos trazer o que a gente tem visto sobre essa perspectiva de que é preciso repensar. E o Covid-19 está nos trazendo uma oportunidade de repensar os nossos negócios, repensar nossas práticas, repensar os nossos comportamentos e, em algumas situações, recuperar aquilo que nós víamos lá atrás, que era extremamente inovador, porque tem muita gente de vanguarda, né, e que já faz isso, ou seja, nem todos precisam se recuperar, todos precisam colaborar, co-criar, co-produzir nesse momento, e a partir disso a gente vai criando valor e processos. Siga aí as nossas redes sociais, curta os nossos vídeos e confira aí os outros vídeos dessa série, Covid-19, negócios. Quem sabe a gente pode incluir nos próximos O Planeta Pede uma Pausa. Valeu? Um abraço a você.